Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, que bom vê-los. Que bom ver vocês também que estão nos assistindo pelo YouTube de vários lugares desse país e até fora do Brasil. Algumas pessoas nos assistem também. Você é muito bem-vindo. Abençoada seja a sua família. Quero ler um versículo para você que está aqui no Salmo 133, no versículo 1, que diz: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A união entre os irmãos é algo realmente maravilhoso. E eu quero convidar você a estar comemorando o aniversário da nossa igreja, que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 11. Nós vamos fazer uma reunião de união pelo Zoom às 21 horas. Nós vamos estar unidos para, ao vivo, conversar um pouco, orar um pouco. Também vamos ter a celebração da Ceia do Senhor, uma breve palavra, alguns testemunhos, uma reunião informal de união. É tão bom viver unido com os nossos irmãos. Estaremos completando 26 anos que a nossa igreja foi fundada. Então, você está convidado. Sexta-feira, às 21 horas, pelo Zoom. Ligue para 32836047 e pegue lá o seu link, qual é o link que você vai utilizar para entrar no Zoom. Lembrando que estamos agradecendo os aniversariantes dessa semana, ou melhor, deste período: Eliane Batista, Antônio Araújo, Paulo Souza, Jude, Kleber, Luzia, Milton Bahia, Dora, Alberto e Ermita, pedindo pela saúde de alguns irmãos que estão enfermos. O Jerônimo e sua família, eles já estão agradecendo porque estão bem melhores da Covid. Vamos estar orando também pela Márcia, pela Janice, pelo Agnello, pela Marilac, pela Rejane e pela Ana, esposa do pastor Ulisses. Vamos orar pela Ana Clara, vamos orar pelos governantes do nosso país, pelo Brasil de uma forma geral. Nós estamos orando sempre pelo nosso país, orar pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos missionários, pela vacinação e pelos mais vulneráveis. Lembre-se que você pode cooperar com o nosso trabalho de ação social. Nós temos entregue muitas cestas básicas, alimento a famílias que estão passando necessidades. Cada cesta básica tem um valor de R$ 57. Se Deus colocar no seu coração cooperar, participar desta corrente do bem, você pode ver aí os dados bancários da nossa igreja e você pode cooperar e nós estaremos ajudando pessoas, ajudando famílias. Também estamos ajudando a Chácara dos Profetas, uma organização que cuida de pessoas com dependência química, e você pode fazer doações de alimento, roupa de cama, roupa de banho, roupas masculinas, material de higiene pessoal, material de higiene local, como você quiser, você pode também cooperar. Nós estamos empreendendo algumas obras no nosso templo, na Rua Magno Martins 165, preparando o templo para que quando nós voltarmos aos cultos presenciais, tudo esteja funcionando bem, tudo esteja confortável, tudo esteja bonito e pronto para reiniciar. Vamos orar pelo fim da pandemia. Deus é soberano, Ele sabe as razões de tudo isso, mas nós podemos pedir: Senhor, abrevia esse tempo para que nós possamos voltar à normalidade. Vamos orar. Hoje nós temos o nosso Oração e Ação Jovem, e nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para a pessoa que trará a meditação de hoje. Feche seus olhos, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Pai, eu quero suplicar que o Senhor abençoe e unja com teu Santo Espírito o mensageiro deste dia, Senhor. Abençoa também aqueles que estão em casa para receberem com discernimento essa mensagem. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ouvir a mensagem do Oração e Ação Jovem. Boa noite, querida igreja. É um grande prazer estar aqui mais uma vez no Oração e Ação, trazendo uma mensagem para a gente poder refletir juntos.
E a mensagem de hoje, ela é inspirada num livro que eu comecei a ler essa semana, chamado O Fim da Ansiedade, do pastor Max Lucado. Esse livro eu tô lendo no formato de e-book, né? Ou seja, ele é um livro digital. Então eu não tô com ele aqui fisicamente para poder mostrar, mas vou colocar uma imagem aqui da capa para vocês poderem saber que livro é esse. Eu comecei a ler esse livro nessa semana, como eu já comentei, e eu ainda não terminei. Mas logo no início, eu senti uma vontade muito grande de poder trazer o assunto da ansiedade aqui, né, pro Oração e Ação. Porque, como a gente sempre fala, né, é muito importante, quando a gente vai preparar uma mensagem para compartilhar com os irmãos, é muito importante que essa mensagem fale primeiro ao nosso coração, faça sentido a algo que a gente esteja vivendo, para depois a gente poder passar, né, para os irmãos. E o tema ansiedade é algo assim que é muito, muito relevante para mim, porque eu vivi e vivo isso na pele, e na pele, assim, literalmente. Porque quem me conhece de perto sabe que eu, há uns anos atrás, mais precisamente no meu último ano do ensino médio, eu desenvolvi uma condição dermatológica chamada desidrose, justamente por causa da minha ansiedade, né? Os meus níveis de ansiedade. Então, basicamente, quando eu tô muito, muito ansiosa, as minhas mãos começam a ficar extremamente sensíveis e estoura várias coisas aqui, enfim. Então, é literalmente a manifestação da ansiedade de uma forma física, né? Algo que em tese é emocional, já colocando os seus, enfim, as suas consequências no nosso corpo físico. E existem diversos níveis de ansiedade, e por eu ter vivido isso na pele, eu queria dizer que você que está assistindo esse vídeo hoje, se você enfrenta o problema da ansiedade, eu primeiro queria dizer que eu te entendo. Eu sei o que é isso, eu sei o quanto a ansiedade é algo que às vezes nos paralisa e nos traz assim diversos obstáculos às vezes para enfrentar situações que, quando a gente tá emocionalmente mais tranquilo, seriam muito mais fáceis da gente passar. E aí nesse livro tem uma passagem logo lá no início em que o autor, né, o Max Lucado, ele descreve mais ou menos a diferença entre a ansiedade e o medo. E aí eu vou ler aqui para vocês esse trecho do livro, que diz o seguinte: a ansiedade e medo são primos, mas não irmãos gêmeos. O medo vê uma ameaça. A ansiedade a imagina. O medo diz, vai embora. A ansiedade pensa, e se? O medo resulta em luta e fuga. A ansiedade cria destruição e depressão. O medo é a pulsação que bate forte quando você vê uma cascavel enrolada no jardim. A ansiedade é a voz que lhe diz, nunca, jamais, pelo resto da sua vida, ande descalço na grama. Pode haver uma cobra em algum lugar. Então, é uma descrição muito bacana, né, para diferenciar o que seria o medo e a ansiedade, porque justamente a ansiedade, ela trabalha no patamar da imaginação, né? Ela em tese, uma reação do nosso corpo a uma ameaça, mas quando é ansiedade, essa ameaça, majoritariamente, é algo que ou não existe, ou não é algo que vai acontecer ainda, não é algo que necessariamente está acontecendo, né? Diferente do medo, que é aquela reação automática que a gente tem para agir. E por isso que ele até fala aqui, né, como ela pode resultar ou fuga, ou luta, ou às vezes até os dois, né? E ele também completa essa fala da questão da ansiedade com a seguinte frase: a presença da ansiedade é inevitável. Ser prisioneiro dela é opcional. E aí é muito importante a gente falar sobre isso, que às vezes as pessoas, principalmente no mundo cristão, né? Às vezes, quando a gente está passando por períodos de muita ansiedade, às vezes a gente fica se sentindo culpado por estar sentindo ansiedade, né? Porque a gente sabe, a gente crê nesse Deus maior que nos ama, que está à frente da nossa vida. Então, quando a gente sente ansiedade,
Muitas vezes, eu já me senti assim, eu sei que muitos de vocês com certeza já se sentiram assim, que é a gente começar a ficar se sentindo culpado, né? Porque assim, como é que eu posso estar ficando ansioso se eu creio em Deus, eu sei que Ele está no controle da minha vida? E aí, quando a gente entra nesse ciclo, tem hora que a gente começa a ficar ansioso por estar ansioso, né? Eu conheço muito bem esse ciclo, né? Que a gente gira e entra naquele loop eterno e sem fim. Então, a Bíblia ela nos traz diversas passagens que falam sobre esse tema, né, sobre a ansiedade. E na mensagem de hoje, a gente vai focar especificamente na passagem que está lá em Filipenses. É uma passagem muito completa, está lá em Filipenses 4, do versículo 4 ao 8. E nós vamos analisar essa passagem, vamos dissecar cada um dos trechos, porque é uma passagem que nos ensina muito sobre como lidar com a ansiedade, tá bom? Então, eu convido todos aqui a abrirem agora, então, em Filipenses 4, né, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Então, vamos lá, Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 8. Eu vou ler ela aqui primeiro, e aí depois a gente vai analisando parte por parte, tá bom? E lembrando que eu tô utilizando a versão NVI. Então, se a sua versão não for a NVI, algumas palavras podem estar diferentes, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Em Filipenses 4 diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu acabei, na verdade, até me estendendo aqui, né, no versículo 9 também. Mas é uma passagem, né, que ela finaliza aqui no versículo 9. E como a gente pôde ver, ela tem vários elementos, né, que falam sobre essa questão da ansiedade. Então, vamos começar a analisar aqui, né? O que essa passagem nos ensina. A primeira parte, ali, ó, logo no início do versículo 4, ele nos convida a celebrar a vontade de Deus em qualquer situação, né? Como ele diz aqui, ó, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E o fato de estar com a palavra sempre aqui, né, colocada, ele não dá margem, né, nessa situação ou naquela vocês devem se alegrar. Não, ele coloca sempre, sem nenhuma outra possibilidade. Então, o primeiro passo, né, que ele nos ensina a como lidar com essa questão da ansiedade é a gente sempre lembrar que a vontade de Deus é soberana, que Ele está no controle da nossa vida e que em qualquer circunstância que a gente esteja vivendo, Ele está à frente e que a gente deve celebrar justamente a presença de Deus na nossa vida e a autoridade de Deus. Então, o versículo, então, relembrando, ele nos ensina a celebrar esse poder de Deus. Logo em seguida, ele fala o seguinte, ali no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que essa passagem está nos falando? Justamente sobre, como a gente já falou, a ansiedade é algo inevitável. Todo mundo já passou por algum momento de ansiedade. Alguns mais, outros menos. Mas é fato que todos passamos por momentos assim. E o que ele nos ensina? Quando a gente estiver enfrentando, né, as nossas crises ali de ansiedade, a gente sempre lembrar de pedir ajuda a Deus. A gente, de fato, parar e clamar a Deus: Senhor, me ajuda a enfrentar isso. Me ajuda a superar esse medo, que às vezes a ansiedade às vezes nos impede de agir, né? E é muito importante que a gente converse com Deus. Deus quer
que a gente fale com ele. E é muito importante a gente lembrar também que, assim, Deus sabe de tudo que a gente sente. Ele sabe quando a gente tá ansioso, tá com raiva, tá seguro. Ele sabe. E algumas pessoas podem até se perguntar, mas se ele sabe de tudo, pra que eu tenho que ficar pedindo, né? Tipo, falando com ele, Senhor, eu estou ansioso. Veja bem, Deus, apesar dele saber, ele quer que a gente converse com ele quer que a gente tenha esse momento, ele quer que a gente vá até ele e peça ajuda, porque ele também nos deu o livre-arbítrio. Então a gente pode escolher querer enfrentar tudo sozinho ou convidá-lo a nos ajudar, a estar presente e nos ajudar a enfrentar essa situação. E esse versículo nos lembra disso. A gente deve, com oração e súplicas, pedir a ajuda a Deus para ele nos ajudar nessas situações. Continuando, o versículo ele fala, ali no finalmente, né, no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que ele está nos convidando a fazer? A meditar em coisas boas. Então, quando a gente está, às vezes, enfrentando uma crise de ansiedade, eu já passei por crises, assim, muito, muito fortes, principalmente ali no meu final do ensino médio, início ali da faculdade. Eu passava por crises em que eu ficava paralisada, né? E nessas horas, uma coisa certa, às vezes as palavras, né, as pessoas tentam nos acalmar e às vezes nada parece que vai nos acalmar. Mas eu experimentei isso e eu sei o quanto isso pode surtir um efeito, que na hora que a ansiedade está batendo, a gente começar a nos concentrar em coisas boas, a tirar o foco da preocupação, né, daquilo que a gente está enfrentando, daquele medo, e a começar a pensar em outra coisa, em coisas boas, que podem ser, enfim, inúmeras. Mas, e o versículo está repetindo isso pra gente, então medite nas coisas boas. E uma coisa que também, em outro livro que eu aprendi, que eu já trouxe até algumas vezes, eu falei sobre esse livro aqui na Oração e Ação, que é o livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. Eu estava utilizando esse livro para fazer devocional. E tem uma parte que eu achei assim, muito legal, que ele fala sobre essa questão de meditar. Porque a gente sempre ouve, né, as pessoas falando, medite na palavra de Deus. E às vezes a gente não sabe exatamente o que seria meditar. E ele fala o seguinte no livro: se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Por quê? O que é a meditação? Nada mais é do que um pensamento concentrado. É um pensamento muito focado em alguma coisa. E vamos combinar que quando a gente está preocupado, quando a gente está ansioso, a gente nada mais está fazendo a não ser ficar focando em um problema, em alguma coisa, né? Então a meditação, ao invés de você se concentrar no problema, na preocupação, tire o foco dali e coloque essa super atenção em outra coisa, em algo bom, né? Como o versículo nos convida a tudo que for digno de louvor, concentre-se nisso. Porque, de verdade, gente, às vezes só isso é capaz de nos tirar daquela crise que a gente está vivendo. E claro, como a gente já falou lá no início, quando a gente coloca Deus à frente de todas as nossas preocupações, nossa, a gente sente uma calma e uma paz que não tem como descrever, assim, é uma calma que vai além de toda e qualquer coisa que o mundo pode oferecer. E, de novo, quando a gente se concentra em Deus, a gente crê no poder soberano dele, às vezes a gente vai sim passar por fases de ansiedade, e você não deve se sentir culpado por isso, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. A gente tem que ser um esforço diário, né? Constante. Quando você sentir que tá vindo aquele momento da ansiedade, foca em Deus. Lembra de pensar como Ele é soberano na sua vida. Pense em todas as coisas que Deus te proporcionou, o cuidado que Ele tem diariamente com você, o fato de você poder estar respirando nesse momento, o fato de você poder abrir os olhos todas as manhãs. Pense nessas coisas, porque Deus é capaz de trazer uma paz que, como eu falei, nada nesse mundo é capaz de dar a paz que Deus fornece a nós. E, de novo, isso não quer dizer que vai ser um processo fácil. Como eu já compartilhei no início, eu já enfrentei e continuo enfrentando problemas de ansiedade.
O meu ápice foi justamente lá no meu ensino médio, onde eu tive crises muito fortes. E eu realmente precisei buscar uma ajuda psicológica, porque não estava dando simplesmente eu tentar lidar sozinha, né? Então, não tenha medo de também procurar, não tenha assim, essa vergonha de procurar ajuda, porque Deus colocou pessoas capacitadas para nos ajudar a enfrentar também esses problemas, sabe? Se ele tá te dando a oportunidade de buscar uma ajuda ou auxílio, né? Nós não fomos feitos para sermos autossuficientes, né? Pelo contrário, nós fomos colocados aqui nesse mundo para viver em comunidade, onde a gente ajuda um ao outro. O dom que cada um de nós recebeu não é para nosso benefício, é para o benefício do próximo. Assim como o dom das outras pessoas vai te trazer o benefício, vai te ajudar. É assim que Deus quer que a gente utilize os nossos dons, é a serviço do outro. Então, se você está enfrentando problemas, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda a outras pessoas, a um profissional. Eu busquei isso e eu sei o quanto foi muito importante para mim passar por esse processo, e hoje eu tenho a minha relação com a ansiedade é completamente diferente a como era antes, né, quando eu estava tentando lidar com isso sozinho. Lembre-se que o primeiro passo, né, com a clássica frase, o primeiro passo para resolver o problema é admitir que temos um. Então, admita que você precisa de ajuda e vá até ela. Peça a Deus essa ajuda, porque Ele pode te direcionar a tanto tentar, talvez, lidar com isso com pessoas mais próximas a você, quanto a, de fato, buscar uma ajuda profissional sobre isso, tá bom? E, para finalizar, eu queria que a gente lesse a passagem que está lá em Mateus 11, do versículo 28 ao versículo 30. Vamos lá, Mateus 11, do versículo 28 ao versículo 30. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que essa passagem de Filipenses que a gente leu lá no início, quem escreveu foi Paulo. E aqui, quem está falando em Mateus é Jesus. Então vamos lá, o que diz nessa passagem, né, do versículo 28 ao 30? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o fardo é leve. Você pode ter certeza que não é da vontade de Deus que você viva em constante ansiedade, porque como Jesus falou aqui, o fardo é leve. O fardo do mundo é pesado, as preocupações do mundo são pesadas. Mas Jesus nos convida, quando Ele entra na nossa vida, Ele quer tirar esse peso dos nossos ombros. A vida ao lado de Jesus não é para ser pesada. Então, e lembre-se, né? Não cabe a nós dirigir o mundo. Não, a ansiedade está muito atrelada a isso, né? Aquela perda do controle da situação. Então, é muito importante a gente lembrar disso. A gente não é capaz de dirigir o mundo, mas Deus é. E a gente precisa confiar, entregar as nossas preocupações a Ele. Porque quando a gente faz isso, o nosso fardo se torna leve. E é isso que Jesus quer para a nossa vida. Amém? Então, vamos orar? Senhor nosso Pai, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permite ter, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, meditando na Tua Palavra, aprendendo tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E eu venho te pedir, Senhor, nesse momento, a todos que estão assistindo, Pai, essa mensagem, a todos que enfrentam problemas, Pai, com ansiedade, preocupações na vida, que, Senhor, nós sabemos que existem diferentes níveis de ansiedade e o Senhor sabe o que cada um está enfrentando, Senhor. E eu te peço que Tu possas atuar, Pai, na vida deles, Paizinho, de cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa direcioná-los, Senhor, para ajudá-los, Senhor, a enfrentar todas essas preocupações, a mostrar, Senhor, qual caminho o Senhor deseja que cada um de nós siga, e que a gente possa, Senhor, vencer todo medo que nos impede, Pai, de cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que as nossas preocupações não nos paralisem, Senhor. Nos ajude a, diariamente, Pai, vencer essa batalha que está presente em nós,
na nossa mente, nos ajude a enfrentá-la, Pai, e a conseguir, Senhor, a cada dia estar mais próximos de Ti, confiando cada vez mais em Ti, Senhor, e buscando estar cada dia mais como Jesus, Senhor. Cada dia mais próximos do caráter de Jesus, é tudo aquilo que Ele nos ensinou, Senhor. E tudo isso, Paizinho, eu venho a te pedir e desde já te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, muito obrigada a todos que assistiram, foi um prazer estar aqui e a gente se vê de novo num próximo Oração e Ação. Até lá! Muito obrigado, queridos. Muito obrigado pela mensagem. Os jovens da nossa igreja são tão queridos, comprometidos, e eu agradeço a Deus pela vida de todos eles, pelos ministérios em que eles desempenham seus dons, ali colocam o seu serviço. Muito obrigado, queridos. Nós vamos orar agora, nos despedindo desse Oração e Ação Jovem, lembrando dos pedidos e das gratidões que apresentamos no início do nosso programa. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Abençoa os aniversariantes desse dia, Pai, eu te suplico. Quero suplicar também, Senhor, pela restauração, pela recuperação dos que estão enfermos. Muito obrigado porque alguns já estão melhorando, a família do Jerônimo já está melhor, a Ana, do pastor Ulisses, está melhor, que possa haver completa recuperação, Senhor. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Salva o nosso Brasil, restaura o nosso Brasil, Senhor. Conserta o nosso Brasil, Senhor. Por isso pedimos também as bênçãos sobre os nossos governantes. Senhor, protege, dá sabedoria, guia os bons governantes, Senhor, e conserta os maus governantes, Senhor. Fala, Senhor, com o teu amor e a tua severidade, porque o Senhor é Deus bom e justo, Senhor, fazendo uma transformação, Senhor, nos governantes do nosso país. Senhor, abençoa, Senhor, eu te peço os profissionais de saúde, pastores, missionários, os mais vulneráveis. A todos eles, Senhor, nós suplicamos para todos eles as tuas bênçãos, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amanhã nós estaremos juntos às 19h30 no Oração e Ação Kids. E aí teremos a nossa programação infantil. Vejo você lá. Até logo!